ele não consegue interagir com as pessoas que ele não conhece, ele não gosta de ir em lugares que ele não conhece, ele não gosta de sair da rotina dele, ele não é muito chegado a barulho. E tem outras coisas assim que é por grau e não pela cara, gente. E eu também não gosto nem de falar assim, tipo, que ele é um autista level, grave ou médio. Não gosto, não é um rótulo que a gente tem que colocar, a gente só tem que entender e aceitar as diferenças umas das outras, entendeu? E essa é a diferença deles, dessas crianças autistas, hiperativas e com TDAH, sei lá o que mais. A única diferença é que eles não conseguem é, às vezes, estar num lugar muito barulhento, a criança vai ficar irritada. E muitas vezes eu não vou no shopping, porque ele entra no shopping e já não fica quieto. Ele não gosta os autistas, eles têm esse problema de muita luz, muita informação para eles, então eles não gostam muito disso. Então eu evito de ir nesses lugares. Eu vou quando é necessário, mas não levo muito eles em shopping, esses lugares assim não, porque eu sei que eu vou ficar incomodada e eu vou acabar brigando com ele por ele não ficar quieto, porque eu vou querer ver as coisas e ele não vai deixar. Mas na verdade sou eu que tenho que entender que ele não consegue. Então não fiquem, ai, mas ele não tem cara de autista. Gente, que cara que autista tem que ter? O autista tem que ter cara. Não tem que ter cara, gente. Eles simplesmente, se tu vê uma criança que fique lá no canto, deixa ele no canto dele. Se tem uma criança gritando, que tu sabe que ele é autista, cara, só tenta não falar nada. Deixa a mãe e ele, entendeu? Não se intromete, que o assunto não é contigo. Só a mãe sabe o que ele tá passando naquele momento. E eu já tive muito isso com o Eduardo, dele a gente ir pros lugares, ele ficava, ai, mamãe, não sei o que, ficava falando assim, sabe? E eu ficava, ai, Eduardo, não, tem que ter paciência, a gente já vai embora. E ele ficava, ai, eu quero ir embora. Eu lembro que a gente foi uma vez para um acampamento, bendito acampamento. E nesse acampamento, ele teve uma crise. Por quê? Ele não conhecia ninguém de lá desse acampamento. Era a primeira vez, eu falei, nossa, vamos acampar. Uma coisa diferente para fazer com ele, acampamento. Ele vai se divertir muito, pensei eu. Chegando lá, a gente já chegou à noite, montaram a barraca, tudo. E tinha outras crianças. E eles eram da igreja evangélica. Aí eles falaram assim, a gente vai fazer uma brincadeira com as crianças. A gente vai amarrar as crianças, uma no braço da outra, e eles vão procurar as coisas bíblicas. Beleza, né? Eu falei, vamos lá então, né? Aí ele não queria ir sozinho. Eu falei assim, então vamos. Até então ele tava de boa, era só pra ir brincar. Quando ele começou a ver que tava sendo amarrado, aí foi o desespero dele. Quando a mulher pegou no braço dele, tentou amarrar ele começou a gritar. Ele começou a gritar. Eu falei assim, calma, Eduardo. Ele, não! Ele teve um troço, assim, sabe? Que eu falei, não, Eduardo, calma, né? E ninguém me conhecia, ninguém conhecia ele, ninguém sabia que ele era autista. Então ele teve uma crise. Então eu fui obrigada a falar. Obrigada não, eu me senti no dever de falar o que estava acontecendo com meu filho. Eu falei, aí porque veio a senhora da igreja e falou assim, não, o que ele tem, ele não gosta, não sei o que. Eu falei, não, ele tá tendo uma crise, ele é autista, e eu não sabia que ali também tinha um autista. E só que era o autista grave. Ele estava dentro da barraca, ele não conseguia, ele não interagia, ele não gosta de interagir com as outras pessoas, então ele ficava só dentro da barraca. Ele não é aquela criança, ele não falava, ele tem 15 anos, ele era grandinho já, então ele só ficava dentro da barraca. E ela falou, nossa, sério, aqui também tem um autista, só que o teu filho ainda tentou brincar, né, mas ele nem sai de dentro da barraca, ele vem pra cá e toda vez que a gente vem, ele fica só dentro da barraca. E nisso começou a brincadeira, eu amarrada e ele não estava amarrado, ele só pegou na minha mão pra gente poder participar da brincadeira. E as crianças começavam a correr para um lado para o outro. E aquele negócio foi dando uma agonia nele, de ver todo mundo correndo e gritava. Uma criança gritava, ele gritava o dobro. Eu falava, gente, isso não vai dar certo. Eu falava, não, Dudu, tem que ficar feliz, não sei o que. Ele começou a chorar. Pô,
Ele começou a chorar e colocar a mão na cabeça assim, e falar, não. Eu falei, não, gente, aí eu falei, ó, desculpa, mas eu vou sair da brincadeira aqui. Ele tá tendo crises, eu não quero que ele tenha mais, eu não quero mais que ele fique sofrendo, porque é muito ruim, gente, é muito ruim quando a criança tem crise. Não sei se vocês conhecem alguém, alguma criança, ou já viu uma criança autista tendo crise. É muito ruim, é muito ruim, é muito triste. Por quê? Porque eles começam a se bater, a se debater, a gritar, e é uma angústia que eles não sabem pôr pra fora aquilo. Então tu vê aquela criança chorando e não consegue falar, ainda mais quando é teu filho, entendeu? Então eu saí da brincadeira e a gente ficou só olhando, e mesmo assim aí eu tive que dar um banho nele pra ele se acalmar, e a gente foi pra dentro da barraca pra eu tentar fazer ele dormir, pra ele poder ficar calmo. Então não julguem quando vocês verem uma criança se julgando no chão e a mãe só olhando. Às vezes não é uma birra, às vezes a criança está tendo uma crise. E geralmente essas crises, quanto mais a gente vai em cima ou critica a mãe, cara, é muito ruim ser criticada por isso. Que a gente, na verdade, quando a gente deixa o nosso filho ali chorando, até mesmo quando tá com birra, a gente melhor deixar chorando mesmo. Mas é por algum motivo. É para tentar. O médico me ensinou assim, né? Quando ele estiver com crise, não tem, eu abraçava, eu agarrava, eu segurava ele. Eu segurava ele com medo dele se machucar. E eu falava, não, Dudu, não pode fazer assim, não faz isso, filho, que não sei o quê. E aquilo só piorava, entendeu? E aquilo só piorava. E eu não entendia o porquê. Mas é porque ele não, na hora que eles estão tendo crise, eles não conseguem entender o que está acontecendo com eles, entendeu? Eles não conseguem pôr para fora, eles não conseguem se expressar. A forma deles se expressarem, o que está expressando o que eles estão sentindo é aquele jeito lá, se jogando no chão, gritando, se batendo, é uma forma deles te mostrar que não tem alguma coisa errada ali, entendeu? E na escola aconteceu muitas vezes isso, principalmente quando a professora dele não estava. Ele tinha muitas crises quando a professora dele não estava, porque ele estava acostumado com uma professora, e quando ia outra professora na sala de aula, ele não entendia por que a professora dele não ia. Então ele tinha crise. Teve um dia que ele ficou o dia inteiro esperando pela professora sem comer, debaixo da mesa dela, sem comer, sem nada. O dia inteiro na escola. E isso foi muito preocupante, porque a professora começou a achar que era com ela, entendeu? Que ele tinha algum problema com ela. Então foi que ela começou a pesquisar também como que ela ia ter que agir com ele. E, gente, essa professora, eu digo que ela não era uma professora, ela era um anjo na vida do meu filho. Era um anjo. Ela comprou um livro de um menino japonês. Vende no Brasil também, que eu já vi. Uma amiga minha me falou que eu tenho esse livro em japonês, que a professora dele comprou o livro e ela tirou a cópia. Ela fez algumas cópias de onde ele parecia. Esse menino é um menino chamado Naoki, não lembro o nome, tem até o nome do meu filho. O nome do meu filho também é Naoki. E ela tirou a cópia. Então, esse menino, esse autor desse livro, é um japonês. Agora ele já é grande, né? Mas na época que ele escreveu esse livro, ele era do ginásio, e ele escreveu o livro para tentar... É o primeiro livro que um autista escreve, se eu não me engano, que foi escrito por um autista, para tentar falar, para tentar mostrar para as pessoas como o autista se sentia, como que o autista se sentia. Então ela comprou esse livro para poder entender o meu filho. Olha que benção essa professora, para ela poder entender o porquê que ele reagia daquela forma quando ela não estava, para ela entender o porquê que ele falava que ia fazer as coisas e não fazia,
entendeu? E ela tirou a cópia do livro e marcou com as coisas que o meu filho parecia no livro. Eu achei aquilo muito lindo. E ela me deu esse livro. Eu tenho até hoje a cópia desse livro guardado. E ali nesse livro explica ele falando, o autista falando, por que que o autista fica pulando? Meu filho também, ele não andava, ele pulava. E por que que a gente pula? Por que que a gente gosta de ficar rodando assim, sabe? E ele também, meu filho também gostava de ficar olhando assim, rodando, entendeu? Por que que os autistas fazem assim com a mão? Por que que os autistas fazem assim, entendeu? Muitas coisas. Isso sim, meu filho não tem. Ele não tem isso aí, ele tinha muito com a mão. Hoje em dia, parou já mais. Quando ele tá muito nervoso, quando ele tá com alguma coisa assim, fora da rotina dele, ele ainda tem um pouco. E esse livro ajudou muito ela a entender ele, sabe? E eu vi como que ela se interessava por ele, como ela tentou entrar no mundo dele. Porque a gente, na verdade, a gente tem que entrar no mundo deles pra gente saber como lidar com essa criança, como a gente tem que fazer pro dia a dia dele ficar melhor. E o nosso também. Porque só depois disso, depois que eu comecei a ver o que era bom pra ele, que era bom eu aceitar algumas coisas, tentar entender, tentar melhorar, não aceitar, porque a gente não tem que aceitar birra de criança nenhuma, a gente tem que tentar melhorar para ela não ter aquelas birra ou crises, entendeu? E foi isso que eu aprendi muito, porque eu aprendi a tentar me controlar para poder controlar ele, porque se tu vai descontrolado para uma criança que tá birrenta ali no chão, se jogando, se debatendo, ou uma criança que tá tendo uma crise, se tu for com toda a tua raiva, pode ter certeza que tu vai dar de cara na parede. Tu tem que ter muita paciência nessa hora. Tu tem que contar de 1 até acabar os números, depois ir lá. Enquanto tu tiver naquela, tipo, puta, começou aquela coisa, porque antes eu era assim. Eu vou falar a verdade, eu era assim mesmo. Eu falava assim, levanta do chão, menino, para com isso. Eu chacoalhava ele assim, sabe? E depois que eu fui entendendo um pouco mais, aí foi que, quando eu via que ele ia se machucar, aí eu agarrava ele, pra ele não se machucar. Quando eu via que ele começava a se bater, eu agarrava ele. O médico falou, quando tu vê que vai se machucar alguma coisa, aí tu agarra ele. Mas se não, se ele estiver só chorando, se berrando, se agonizando no chão, deixa ele. Fica sentado do lado dele, não pega nele, porque ele não gosta que pegue nele quando ele tá em crise. Deixa ele que uma hora ele vai se acalmar, aquilo vai passar. Bom, gente, e a minha dica é essa. Não aceite seu filho do jeito que ele é. Se tu não tem um filho assim, aceite o filho dos outros, não critique, não dê palpite, porque não é de palpite que a gente precisa, porque eu vou falar uma verdade pra vocês. É o que eu sempre falo pra minha amiga, eu falo assim pra ela, que quando a gente vira pai e mãe, a gente deixa de ser filho, e é verdade, a gente deixa de ser filho, e principalmente nós mães, depois que nós nos tornamos mães, a gente deixa um pouquinho de lado. A gente esquece como é ser filha. E quando a gente tem uma criança que precisa da gente 24 horas atenta, eu digo atenta porque é atenta mesmo. Por mais que não seja grave, por mais que ele ande, por mais que ele fale, graças a Deus, por mais que ele vá no banheiro sozinho e tudo, mas a gente nunca sabe quando é que vai dar aquele estalinho e ele sai correndo pra rua, ou tem uma crise, ou faz alguma coisa errada, que isso é coisa de segundo. Qualquer criança, né, gente? Mas eles são mais um pouco. E eu digo, pra quem tem conhecido, ou que sabe de alguma história de uma mãe que vê que o filho é danado, não critica essa mãe, não critica a criança, sabe? Melhor, faça o contrário. Tente se colocar no lugar dessa mãe, que tem um filho especial em casa, que tem um filho que tem hiperatividade ou sei lá o quê.
Tenta se colocar no lugar dela. Imagina se fosse tu. Tenta ajudar essa mãe. Porque às vezes a gente precisa muito de ajuda. Principalmente aqui, ó. Se eu tivesse tido ajuda logo lá no comecinho que eu descobri, talvez eu não teria perdido minha audição. E nem ficado tanto com o cabelo branco. Mas uma ajudinha, vou contar pra vocês, faz muita diferença. Muita diferença. A gente se sente muito sozinha. Às vezes excluída dos lugares, porque tu não sabe se teu filho vai ser bem recebido. Tu não sabe se teu filho vai ter uma crise ali. E se teu filho fala, não quero ir, mamãe, não vai. Não vai mesmo. É difícil. Mas é muito mais gratificante. Porque eu digo porque, por mais que eu tenha passado por várias coisas ruins, ter passado, descoberto, eu não só, como eu falei ainda agora, eu não só descobri o autismo, mas eu descobri o preconceito também, que é uma coisa muito feia. É uma coisa muito ruim de se sentir, ainda mais vindo de pessoas assim que tu menos espera. Entendeu? Então, se tu tem um filho, se tu tem um parente, se tu tem, sei lá, quem que for, do lado, vizinho, sei lá, um amigo do amigo, ajuda, porque tu pode ter certeza que esses pais precisam de ajuda. E se tu tem desconfiança de algum problema que teu filho tenha, qualquer raspadinha que seja, desconfiança, qualquer, corre atrás de um tratamento, corre atrás de ajuda. Porque a ajuda não é só pro teu filho, é pra ti também. Porque às vezes a gente passa por cada perrengue que a gente nem sabe o motivo. Às vezes a gente acaba se descontrolando com a criança, sem a gente saber o que ela tem. E na verdade, quanto mais rápido tu descobrir o tratamento, o que essa criança tem, nem que não for nada, mas já tira uma dúvida, já é um caminho para te tentar entender teu filho, por mais que ele não tenha nada. Mas isso é uma forma de tu poder educar melhor teu filho, entendeu? Sem violência, sem querer bater, porque realmente eu batia mesmo, sabe? Sem dó, sem pena e piedade. Eu falava, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não batia nos meus filhos. Esse menino me tira do sério, eu tenho mais dois, um menino e uma menina. Eu nunca precisei bater nos dois, nunca encostei a mão nos dois, entendeu? Eu falei, não sou assim de ficar batendo. Só que ele não me obedece, ele não me entende, ele sabe? Então, não é só para ele o tratamento, é para a família inteira, porque não é só ele que tem autismo, a família inteira precisa de ajuda, entendeu? O autista, gente, ele é uma criança que ele tá bem agora, não tá, tipo, tá um silêncio, mas de repente tu começa a escutar um pá, pá, pum, pá, pá, tu fala, gente, o que aconteceu com essa criança? O autista é assim, gente, tu pôs o pé ali fora, ele tá aqui, vamos sair? Vamos brincar? Vamos no parque? Vamos, chega lá, quero ir embora, é bem assim, não quero brincar mais, quero ir embora. Ele tem um amiguinho só, um amiguinho que ele escolheu, só um, ele não tem amigos, ele gosta de um só, e esse amigo é o que faz a diferença, ele ajuda muito ele entende muito, e ele vai ali fora brincar 5 minutos e volta pra casa. Ele não gosta muito de ficar na rua, não, de brincar lá fora, de bicicleta, essas coisas, ele não gosta não, ele gosta de ficar dentro de casa mesmo. Até pra mim é até bom, porque eu tenho que ficar lá fora quando ele vai lá fora, porque como ele não tem noção assim de perigo, então às vezes ele sobe ali no telhado do prédio, aqui é um prédio de 6 andares, agora imagina a altura, né?
E o meu medo dele pular lá de cima. Ele já pulou dali, do primeiro andar lá, para pular do terceiro, do segundo, terceiro. Então, eu fico de olho, por isso que eu falo. Ter um filho, uma criança especial em casa, tu tem que estar atenta 24 horas. Ele lá dentro, aqui fora. Tu tem que estar de olho nele o tempo todo, porque todo o tempo eles estão aprontando. E a dica que eu dou é essa, gente. Tenha muita paciência. Se teu filho... Se a escola te chamou, vai. Vai porque é lá onde ele passa mais tempo. E escuta o que os outros têm para falar. Se alguém te falar assim, olha, será que ele não é meio diferente das outras crianças? Se a professora falar assim, olha, ele não brinca com as outras crianças, mãe, isso já é um alerta para ti. Se a professora chegar, se a prefeitura for atrás de ti, pior ainda, porque vieram atrás de mim. A prefeitura veio atrás de mim falando, olha, a escola tá falando isso, isso, isso. É melhor tu ir lá na escola, né? Tipo assim, ele não... Tipo, quando a prefeitura veio atrás de mim, já era pra transferir ele pra uma escola especial. Falando, mas como assim? Como é que vai levar meu filho pra outra escola assim? Meu filho é normal, entendeu? E... A prefeitura veio porque aqui é tudo na prefeitura, né? A escola vai na prefeitura, é tudo ligado uma coisa com a outra. Então, quando a prefeitura veio atrás de mim, perguntando se como é que ele era em casa, se ele era normal, se ele falava, se ele interagia com as outras crianças, que não sei o quê. Eu falei, acho que é normal, né? Ele brinca, fala, pra mim era normal. E realmente, é uma criança normal, só que precisa de ajuda. A gente tem que entender que eles são umas crianças normais, que a gente não pode colocar um rótulo neles só porque eles têm isso, aquilo, outro. A gente não pode colocar um rótulo neles, mas a gente tem que ver eles como uma criança normal, até porque se a gente começar a ver eles como, só o meu filho é só autista, aí o que acontece? Como eu já vi muitas mães fazendo isso, que eu acho muito errado isso, gente, quando... alguém fala assim, não, é tipo uma criança fazendo bagunça ali. Eu já vi mamãe, eu convivi com uma mãe que o filho dela também era autista. Não tô criticando, gente, eu tô falando o que é certo e o que é errado, no meu ponto de vista. E ela fala assim, ai não, meu filho é assim porque é autista, mas e daí? Se dá educação para autista também. Se tem educação também, entendeu? Não é só porque ele é autista que ele vai poder fazer tudo. Não, meu filho não. Pelo menos o meu não. O meu, eu falo que é pra ele o que é certo e o que é errado. O que ele tem que fazer, o que é educação, o que ele não pode fazer. Pra mim, na casa dos outros, ficar bagunçando na casa dos outros, pra mim isso é falta de educação, não é questão de autista ou não, entendeu? Então a dica que eu também dou para as mães autistas é isso, é educar seu filho. É diferente de ser uma criança autista. A criança autista não tem que ser mal educada só porque ela é autista, entendeu? Tu não tem que deixar de brigar com ele, só porque ele é autista eu não vou brigar com meu filho. Eu brigo com meu filho, sim, eu falo que ele tem que arrumar o quarto, ele tem que arrumar o quarto, ele tem as suas coisas para fazer, ele dobra a roupa dele, tudinho, ele guarda a roupa dele. Eu ensino ele como uma criança, é normal, entendeu? É uma coisa normal. E não é porque ele é autista, vou cobrir ele com uma manta, uma bolha, deixar ele dentro de uma bolha, não vou deixar que nada aconteça. Não, não é assim não, gente. A vida é real e passa voando. Quando tu vê, tu criou um menino mal educado, um autista mal educado. O autista não precisa ser mal educado. Eles precisam de ajuda para tentar entender o que é certo e o que é errado. Porque muitos autistas não sabem o que é o certo e o que é errado. Então, eduque seus filhos. Nem que ele não tenha nada. Eduque seu filho a se comportar na sala de aula. Se tu acha que teu filho não tem nada, então tenta educar ele pro certo. E uma coisa que eu queria muito falar também é sobre a terapia para as crianças autistas. É muito bom. Ensina... O meu filho faz 2, 3 meses que ele começou na terapia. E é só uma vez por mês, é pouca, mas ele não é só levar teu filho, tu tá aprendendo muito ali também, como a fazer regras, por regras, tipo, o autista não tem regra, vamos dizer assim, não tem regra no sentido assim, né, porque a gente tenta pôr regra nele, né,
Mas eles são mais difíceis de entender umas certas regras, né? Vamos dizer assim, de tempo. Então, eu coloco o reloginho ali, tipo, tu tem que arrumar o teu quarto em tantos minutos. Aí, e lá na terapia ensina muito isso, entendeu? E eles são muito com isso, os autistas, sabe? São com regras, assim. Eles não conseguem cumprir uma regra, mas quando tu impõe, assim, uma coisa, eles vão lá e fazem muito bem. Então, é uma dica que eu dou. É uma terapia para criança, é muito bom. Eu sei que às vezes a gente demora a perceber que nosso filho é diferente pelo fato da gente já ter tido outros filhos, ou não, às vezes, né? Às vezes a gente tem uma irmã que já teve filho e vê que o filho também é muito bagunceiro, é muito danado, mas, gente, não fique comparando seu filho com nenhuma outra criança. Nenhuma criança é igual a outra e nenhum autista é igual a outro autista. Eu convivi com vários autistas aqui, crianças autistas, meninos, que a maioria dos autistas tem mais menino. E eu já convivi com vários autistas. E lá nessa creche onde ele vai, depois da escola, tem muitos autistas e nenhum se parece com o outro. Então não compare, não fique achando, fala assim, não, mas o meu filho olha no olho, o meu filho, ele não se bate, o meu filho sabe ler, sabe escrever, mas não é só isso, gente. Vai muito além disso, sabe? Meu filho também, ele teve atraso na fala, falava até os 4 anos, era normal, ele falava do jeito dele, mas falava, entendeu? Falava pouco, demorou a falar. Tem coisas que as outras crianças faz e ele não faz, que é aquele negócio assim, eu já vi muitos autistas que fazem assim, o meu filho não faz isso, entendeu? Às vezes ele tem problema de barulho e às vezes ele não tem, entendeu? Depende do lugar onde ele vai, ele não gosta de ir em shopping. Ele não gosta de ir em shopping, mas se ele for no cinema ele vai, tá entendendo? Então, pra te ver, assim, são umas coisas assim que tu fala, não dá pra entender. Uma hora ele faz, outra hora ele não faz, entendeu? Mas não é questão de se ele vai fazer ou não vai fazer. A questão é se ele tá entendendo ou não está entendendo. Se a criança tá com alguma dificuldade ou não tá com alguma dificuldade, entendeu? Não fica comparando, mas o meu mais velho também era assim. Vai saber se teu filho mais velho também não era autista. Vai saber se teu filho também mais velho não era hiperativo, entendeu? Porque tem muitos casos, igual essa senhora que eu conheci, os 2 eram autistas. E quando ela me falou que os 2 eram autistas, eu fiquei, nossa, mas como os 2 são autistas? Tem certeza que o outro é autista, entendeu? Aí, ó, meu preconceito, né? Não é um preconceito porque eu queria, mas falava, nossa, mas 2, eu nunca tinha ouvido um caso de 2 filhos autistas. Eu falei, se um já é difícil, imagina 2. Então, se tu desconfia do teu filho, se nem que seja, sei lá, sabe, mas será que ele não fica nesse será? Porque esse será atrasa muito para te poder ajudar teu filho, entendeu? Porque é tu que vai ter que ajudar teu filho, não vai ser a escola, não vai ser ninguém, não vai ser em outro lugar, vai ser dentro de casa que tu vai começar a ajudar ele, entendeu? E isso eu entendi logo no começo, que se eu não tomasse o papel de mãe, se eu não tomasse a frente de tudo, quem faria isso por ele? Ninguém, não teria ninguém. Eu ia deixar ele na escola, a escola que se virasse, a escola ia ter que entender. Não, gente, a gente tem que começar a entender dentro de casa. Se a gente não começar a entender, nós, mães, pais, que são nossos filhos, quem que vai entender? Como é que a gente vai obrigar a escola, outros lugares, a creche, a entender nosso filho que não senta, que não só sabe correr, que bate nos amiguinhos? Não, se ele bateu no amiguinho foi porque o amiguinho bateu nele. Não, gente, não é assim. Não é batendo que se resolve. A gente tem que entender isso, que não é porque meu filho é danado que as outras crianças vão ter que aceitar, entendeu? Não é porque, igual eu falo também, não é porque meu filho é autista que as outras pessoas têm que aceitar que ele é bagunceiro, que ele faz isso, que ele faz. Não, eu vou na casa dos outros e falo, Eduardo,
Não faz isso, não mexe naquilo, vamos lá, vamos sentar, vamos brincar, vamos fazer isso e aquilo outro. Fora isso, não pode. Tá. Se ele não quiser ir, tá, fica em casa. Se é aqui no prédio, eu vou e volto, entendeu? Mas eu não forço a ele, quando ele não falar que ele não quer ir, eu não forço ele a ir, porque eu sei que vai ser difícil pra mim. Então, faça uma coisa que seja bom pra ti e pra ele, entendeu? Se não tiver bom pra ele, então tenta entender, porque quem tem dificuldade pra entender é ele, não tu. Agora, se tu tem também dificuldade de entender, aí já é caso de se pensar, né? Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Foi muito bom poder falar. Agradeço meu Kodiakzinho por ter me pedido esse vídeo. Eu tava com vontade mesmo de poder falar, e é bom falar sobre isso, porque é uma coisa assim que ajuda a gente, sabe? A pôr pra fora o que a gente tá sentindo, as nossas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas do futuro dele, como é que vai ser quando ele... Porque aqui a escola é até a 6ª série. Depois da 6ª série vai pro Tiogaku, que é o ginásio, seria a 8ª série. Ah não, a 7ª série. Então, quando ele já tiver maiorzinho, eu penso em pôr ele numa escola especial para poder ajudar esse lado dele a desenvolver de ler, escrever, a ver números, sem ele poder ficar contando nos dedos, como ele faz. Ele vê o número 9, aí ele conta nos dedos e responde, aquele é o 9. Não sei como é que é, né? Tipo, ver o número é mais fácil de ficar contando, né? Mas é a forma que ele achou de aprender a ver os números. E eu espero que eu possa ter ajudado alguém que tenha um filho, que às vezes tenha dúvida. Eu espero que tu não fique na dúvida, que tu vá correr atrás, porque eu sempre digo, se eu tivesse tido essa dúvidazinha, tivesse alguém falado, olha, Sandra, vai procurar um médico, eu iria, entendeu? Porque foi demorei, mas valeu a pena começar o tratamento, mesmo ter demorado, valeu muito a pena ter começado o tratamento com os remédios, com terapia, e valeu muito a pena. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Eu tenho esse livro aqui, e eu amo essa mulher. Só vocês procurarem ela na internet, que foi ela que eu ganhei esse livro aqui de uma amiga minha, e o nome dela é Maíra Gaiato. Quem tem dúvida do seu filho, procura ela lá no YouTube, Maíra Gaiato. Foi dela que eu tirei todas as minhas dúvidas sobre autismo, sobre hiperatividade. E esse livro aqui fala muito sobre como ajudar, como eu tô lendo agora, ainda tô na metade, que eu ganhei faz pouco tempo, mas tem me ajudado bastante esse livro. E sempre, não para nunca, assim, sabe, se tu tem um filho, sei lá, com qualquer probleminha, corre atrás do tratamento, corre atrás de tentar entender mais, sabe? Eu pesquiso na internet, eu vejo os vídeos da Maíra Gaiato, porque ela é uma psicóloga, ela faz estudos sobre autismo, sabe? Então, é uma pessoa que, por um acaso, foi para ela que eu mandei o e-mail, e não sei se foi ela que me respondeu, mas veio uma resposta falando sobre os remédios. E corre atrás de tratamento. Quanto mais cedo, melhor. Se tu descobriu agora que teu filho tem 10, sei lá, 8, 9, 10 anos, 12 anos, não importa a idade, mas vai atrás de um tratamento. Porque quanto mais cedo tu descobriu que teu filho tem, não fica na dúvida. Ai, será que ele é? Será que ele não é? Não fica nessa dúvida. Vai atrás de um médico. Não custa nada. Aqui no médico no Japão não paga. Então, corre atrás. Porque não é... Eu digo que não é só por ele, é por ti também, para te entender teu filho, para te entender como teu filho, por que teu filho age dessa forma, se ele tá precisando de ajuda mesmo, se ele tem algum problema ou se ele só é fase, entendeu? Procura saber, vai atrás, não fica na dúvida. É uma dica que eu dou,
tá bom? Obrigada. E se vocês tiverem alguma pergunta, pergunta pro meu irmão que eu respondo. Obrigada.